Continue. Ok, estamos gravando. Beleza. Então, só queria agradecer o Henrique, o Ricardo e o Wagner pela apresentação. Então, um tema bem interessante aí, e diferente, né? Um pacote não muito comum. Então, eu espero que vocês aproveitem e deixo a palavra com vocês. Perfeito. Posso começar, Wagner? Pode começar, Henrique. Manda ver. Perfeito. Bom dia, pessoal. Então, o nome do nosso tutorial aqui é Implementando Modelos Estatísticos de Maneira Eficiente no PNP. Eu sou o Henrique. Esse tutorial é junto com o Ricardo e o professor Wagner. Esses slides que eu vou apresentar é a primeira parte do tutorial. Seria uma parte mais de contextualização, né? Para explicar o que é o PNP. Vocês vão ver que deu para ver pela descrição que a gente colocou no site do Airdale do tutorial, que envolve C++. Então, as pessoas podem pensar que é um pouco difícil. Então, a ideia é tentar motivar de por que vale a pena usar o TNP, que tipo de problema o TNP se destaca. E antes da gente ir para o código em si, tentar explicar o que o TNP faz, né? Qual é o problema que é envolvido na modelagem aqui, e como que o TNP resolve isso, o que está acontecendo, o que acontece quando a gente roda uma linha de comando no R. Então, essa é a primeira parte do tutorial. Bem, o TMB é uma sigla para Template Model Builder, e vamos começar usando as próprias palavras dos autores. Os autores definem o TMB como um pacote R para rápida implementação de complexos modelos de efeito aleatório através de simples templates C++. Então, efeito aleatório é uma palavra-chave aqui, mas a gente vai definir um pouco melhor no próximo slide. Então, complexos modelos de efeito aleatório, de simples ou complicado. Então, a ideia é que do TMB a gente consegue ir de modelos, de certo modo, triviais, como um modelo linear, ou um modelo linear generalizado, até modelos mais complexos, como um modelo não linear com efeito aleatório, ou complexos modelos espaço-temporais. Só para dar uma contextualizada melhor, os autores do TMB, esse Christensen aqui é o principal autor do TMB. TMB é um pacote criado por alguns dinamarqueses. E, bem, esse paper aqui é um paper de 2016 na Journal of Statistical Software, porque é bem comum quando você desenvolve uma metodologia e um pacote R que implementa essa metodologia, é de certo modo comum você escrever um paper na Journal of Statistical Software mostrando como que essa metodologia funciona nesse seu pacote R. E um ponto bem interessante de falar aqui, que mostra já a interdisciplinaridade, é que o TMB é um pacote desenvolvido por oceanógrafos. Não foi um pacote desenvolvido por estatísticos, pelo menos estatísticos de formação, né? Porque na oceanografia você tem muito comum você usar modelagens um pouco triviais, modelos complexos, modelos espaciais, modelos temporais, espaços temporais. Só que por mais que seja um pacote desenvolvido por oceanógrafos, a aplicabilidade disso é gigantesca, né? Independente da tua área de conhecimento, da área de aplicação. Bem, com o TMB, a gente tem inúmeras possibilidades. Só para citar aqui algumas. Então, como a gente está falando de modelagem estatística, a ideia mais básica é: eu tenho uma variável resposta, eu tenho uma variável de interesse, que a gente chama de resposta, e eu tenho características. Eu quero quantificar o efeito dessas características para uma resposta, para essa resposta. Então, eu quero estudar o efeito de características de uma certa variável. No modelo estatístico, na modelagem estatística, a gente vai para um modelo linear, conhecido como uma regressão linear simples, uma regressão linear múltipla. Beleza. E nesse modelo você assume a sua resposta, dadas covariáveis, segue uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana. Tá, mas eu só não quero assumir uma distribuição normal, eu não quero assumir uma distribuição gaussiana para minha resposta. Pode ir para um modelo linear generalizado. Tá, mas e se eu quero, por exemplo, vamos pensar em aplicabilidades, né? Então, para não ficar só na ideia da oceanografia. Tá, mas e se eu trabalho no agronegócio, na agropecuária,
Eu trabalho aqui numa grande fazenda, numa grande produtora de leite, e eu quero entender, quero modelar a curva de lactação do leite das vacas da minha fazenda, porque eu quero aumentar, eu quero maximizar a produtividade de leite. E essa curva é uma função não linear dos parâmetros. Tá, você vai para o modelo não linear. Tá, mas até agora você está falando de uma resposta. Mas e se eu quiser, se eu tiver várias respostas, se eu quiser modelar essas várias respostas ao mesmo tempo, em vez de ficar ajustando o modelo separado de um modelo para cada resposta. Se eu tiver várias respostas, eu quero quantificar o efeito de características para cada resposta e, ao mesmo tempo, modelar a correlação dessas respostas. Eu posso ter um modelo multivariável. Tá, mas até agora você está com todo mundo aqui, né, nesses contextos, inicialmente, seriam independentes. E se eu quero modelar a dependência? Isso não faz sentido na minha aplicação considerar que os indivíduos são independentes. Se eu tenho uma dependência não observada, uma dependência latente, por exemplo, eu trabalho na área de epidemiologia e eu estou trabalhando com famílias. Não faz sentido assumir que os indivíduos que compõem uma família são independentes. Ou, se eu trabalho na Secretaria de Educação e eu quero estudar alguma medida educacional e eu estou estudando em diferentes escolas. Estou estudando as crianças que estão naquelas escolas, mas eu tenho diferentes escolas e não faz muito sentido considerar que são todas independentes. Talvez as crianças da mesma escola tenham alguma dependência por algum fator demográfico, algum fator socioeconômico. Então, eu tenho dependência. Como que a gente acomoda essa dependência? Na estatística, isso aí recebe o nome de efeito aleatório. Quando a gente tem isso no modelo de regressão, no modelo estatístico, a gente tem um modelo de efeito aleatório, um modelo de efeito latente, um modelo misto. Eu posso ter dados longitudinais, eu posso ter isso no contexto de dados longitudinais, eu posso ter medidas repetidas, eu posso estar trabalhando com séries temporais, porque eu trabalho no mercado financeiro, por exemplo, ou eu trabalho na área de hidrologia e eu estou trabalhando mexendo com séries de chuva, série temporal, ou eu tenho dados espaciais para acomodar a dependência espacial, ou eu vou ainda mais longe, eu posso ter um dado espaço-temporal, muito comum agora para a Covid, por exemplo. Vou no site, lá num dos sites do Ministério da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, eu pego as séries de Covid semanais de 2020 e 2021 e eu quero modelar isso para os 399 municípios do Paraná. Eu tenho um modelo espaço-temporal. Aqui no ponto 6, a gente teria até outras coisas. Eu posso ter um modelo de mistura, eu posso ter um modelo espaço de estados. Ah, mas eu quero modelar não uma relação, quero modelar a minha relação de características com a minha resposta expressa por uma equação diferencial. Tudo isso a gente consegue ajustar com o TMB. Todos esses modelos aqui, todas essas ideias de modelos, as combinações desses modelos, tudo isso a gente consegue ajustar com o TMB. E a gente vai ver que ir de um para o outro aqui, no TMB não é tão difícil. Então, inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades, e o TMB possibilita o ajuste de todos esses modelos. O TMB tem duas características-chave, que é a diferenciação automática e a aproximação de Laplace. A diferenciação automática nada mais é do que o estado da arte na computação de derivadas. E a aproximação de Laplace é uma maneira eficiente de você aproximar as integrais de efeito aleatório. Beleza, esses dois são os pontos-chave do TMB. Por que eles são os pontos-chave? Aonde que entram esses dois pontos? Então, para explicar esses dois pontos, vamos voltar um passo e vai ter aqui acho que 2 ou 3 slides com um pouquinho de matemática. Então, é coisa simples. Então, beleza, a gente tem uma função, a nossa função objetiva. Vamos considerar que essa função f e ela é o negativo da nossa log verossimilhança conjunta. A gente tem uma função de verossimilhança, que é a nossa função objetivo. Eu vou trabalhar com o log dela e eu vou trabalhar com o negativo. Porque eu quero, o algoritmo que eu vou usar minimiza as coisas, então se eu minimizar o negativo da minha função, eu estou maximizando. Então, essa função tem U e θ. Por que U e θ? U são os efeitos aleatórios desconhecidos e θ são os parâmetros. Se eu não tiver um modelo de efeito aleatório, eu não teria esse U. Mas supondo que eu tenho efeito aleatório, eu tenho essa dependência, eu tenho essas duas coisas. Por que é conjunto?
Porque no modelo estatístico a gente especifica uma distribuição de probabilidade para aquilo que a gente observa, o dado, e a gente vai especificar uma distribuição de probabilidade para aquilo que a gente não observou. A gente vai especificar uma distribuição de probabilidade para o efeito aleatório. Em geral, vai ser normal esse efeito aleatório, né? A distribuição normal. Por isso que é uma conjunta. A gente tem duas distribuições de probabilidade. A partir do momento que a gente tem essa conjunta, que a gente gera um problema, vamos dizer assim. Porque quanto mais complexo o nosso modelo, quanto mais características a gente está tentando acomodar, obviamente que isso vai ter um preço. Para falar um pouco melhor desse problema, a gente tem que falar em qual paradigma que a gente está. Beleza, existe o paradigma frequentista, a gente vai mais para aquela ideia de teoria sintótica, uma distribuição. No limite, minha estatística vai seguir uma distribuição com tal média e tal variância. Nós vamos focar aqui nesses outros dois paradigmas, que é o paradigma verossimilicista e o paradigma bayesiano. A gente não está no paradigma bayesiano, mas é bom comentar para dizer que existe, que seria uma outra opção. No paradigma bayesiano, a gente tem que atribuir priori os parâmetros. E no paradigma bayesiano, a gente enxerga esses parâmetros como variável aleatória. A gente não estima variável aleatória. Variável aleatória tem uma distribuição de probabilidade. Então, no paradigma bayesiano, eu tenho a minha verossimilhança, eu tenho a distribuição que eu assumo para o meu dado, eu tenho a priori, eu combino os dois e tenho uma posteriori. E, como eu trato meus parâmetros como variável aleatória, comumente no paradigma bayesiano, eu vou amostrar da distribuição a posteriori das minhas variáveis aleatórias. Os meus parâmetros eu estou tratando como variável aleatória. Esse é um paradigma. Ele funciona, só que, em geral, ele é computacionalmente intensivo. Ele é caro e ele demora, em geral. Um outro paradigma, que é onde tem esse quadro, é um paradigma que se chama de verossimilhancista. Você trabalha em cima da função de verossimilhança. O pessoal lá na língua inglesa chama isso de fischeriano. Em português seria verossimilhancista. No paradigma verossimilhancista a gente tem esse problema. Porque a gente tem o efeito aleatório, só que a gente não observa o efeito aleatório. Eu estou interessado nos parâmetros que vêm junto disso. O efeito aleatório em si é não observável. Então, como que a gente resolve esse problema? Só a gente voltar um passo e lembrar da estatística básica. Se eu tenho uma distribuição conjunta, eu posso obter uma distribuição marginal. Se eu tenho uma conjunta, eu posso integrar naquela variável que eu não estou interessado e eu obtenho uma distribuição marginal. Então, se a gente tem uma conjunta, a gente integra na variável que a gente não quer mais, vamos dizer assim, seria o efeito aleatório. Integrei no efeito aleatório e obtenho uma marginal. Tem uma função de verossimilhança marginal. E é basicamente isso que o TNB faz. Essa é a ideia. Agora tem a prática, né? Como que a gente faz isso aqui? Então, beleza. Se a distribuição que a gente assumiu para o nosso dado é uma distribuição normal, o efeito aleatório também é normal, normal com normal, dá normal. Então, a gente consegue resolver aquela integral analiticamente. A partir do momento que eu estou dizendo que a minha resposta para o dado, que a minha distribuição para o dado não é normal, aquela integral a gente não consegue resolver analiticamente. Então, a gente tem que usar métodos numéricos. O que o TNB faz é aproximar aquela integral. Ele aproxima essa integral aqui através de um negócio chamado aproximação de Laplace, que nada mais é do que essa conta aqui. Essa fórmula aqui que a gente já percebe que não é tão complicada. Pequenininho. Essa fórmula aqui depende dessa função h, que vai ser a tua matriz esse ano, né? São as derivadas de segunda ordem de f, que é respeito a 1, e a variável do chapéu, onde o chapéu é o minimizador da nossa função f com respeito a 1. Então, basicamente, a gente especifica uma f, a gente especifica uma distribuição de probabilidade para aquilo que a gente observou, a gente vai ter uma normal para aquilo que a gente não observou, pelo efeito aleatório, junta as duas, a gente tem essa f, minimiza ela em relação a u, e a gente tem essa aproximação de Laplace. A gente fez a aproximação de Laplace, então a gente aproximou, obteve a distribuição marginal e a função objetivo, a função que a gente vai querer minimizar em termos dos nossos parâmetros θ, nada mais é do que isso aqui. Então a gente vê que com o TNB a gente termina numa coisa que não parece tão complicada. A especificação do nosso modelo vai sempre decair em termos aqui da F. O resto mantém.
A gente vai ter que obter o chapéu, a gente vai derivar ela para obter o H, mas o resto se mantém aqui. Então, sempre que a gente ajustar o modelo do TMB, a função final que ele vai estar trabalhando é isso aqui. É o log negativo da aproximação de Laplace. Então, a gente especifica uma f, ele faz essas contas para chegar nisso aqui. A última conta que tem é isso aqui. Porque, dado que a gente está falando de estatística, a gente quer quantificar a incerteza. A gente quer obter os padrões. O TMB quantifica a incerteza e obtém os padrões através do método delta. Então, a gente tem aqui as derivadas segundas da nossa log da aproximação de Laplace, e a gente tem essa função phi de θ. Por que phi de θ? Porque com o TMB, que aplica esse negócio chamado método delta, a gente consegue quantificar a incerteza da estimativa θ-chapéu, mas também de qualquer função diferenciável dela. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou modelando, porque é mais fácil, o log da minha variância. Eu modelei o log da minha variância, mas eu não quero fazer inferência, eu não quero quantificar a incerteza do log da variância. Eu fiz com log porque computacionalmente é mais interessante. Eu posso estar interessado, mas eu quero uma estimativa para a variância do log. Então, seria uma função da minha log variância. Por isso que é essa função phi aqui. Então, com o TMB, ele automaticamente também te permite quantificar a incerteza de funções do teu parâmetro. Tudo isso que eu brevemente falei, em todas essas etapas, na aproximação de Laplace, tem uma otimização interna para obter o chapéu, a otimização externa, que é otimizar o log negativo da aproximação de Laplace, a quantificação da incerteza, e todas essas etapas envolvem o cálculo de derivadas, primeira e segunda ordem. E muitas vezes, várias vezes. Então, o cálculo de derivadas é essencial. E o que o TMB nos traz? O TMB ele possibilita que a gente faça o cálculo de todas essas derivadas da maneira mais eficiente existente hoje para calcular derivadas, que é a diferenciação automática. É uma tremenda qualidade. Por exemplo, quando a gente fala de TensorFlow está calculando as derivadas via diferenciação automática. Então, hoje, a maneira mais eficiente existente para você calcular a derivada é a diferenciação automática. Então, é isso que o TMB nos traz. Ele nos traz a diferenciação automática e, para resolver as integrais que você vai cair, sempre que você estiver lidando com independência no modelo estatístico, se você tiver que lidar com aquele efeito aleatório, ele vai utilizar a aproximação de Laplace, que é uma ideia eficiente, através de uma implementação eficiente. Só para não ficar meio que no ar, que é essa diferenciação automática, um exemplo, só para ficar claro o que a diferenciação automática é. Então, vamos supor aqui, brevemente, que a gente tem uma função, por exemplo, essa função de xy, e a gente quer calcular as derivadas dela. O que a diferenciação automática faz? Ela internamente vai decompor a nossa função em nodos e construir um gráfico. Então, a gente pegou essa função aqui e construiu esse gráfico. A gente tem as variáveis x e y, e no final, a gente tem a nossa função que ele disse que é B mais C, onde B é isso aqui, C é isso aqui, e a B envolve A, que é A, é isso aqui. Então, ele quebra a nossa função num gráfico e ele trabalha em cima desse gráfico. A maneira como ele vai percorrer esse gráfico para calcular a derivada, existem basicamente duas maneiras. O modo forward e o modo reverse. Então, o que o TMB implementa é o reverse, porque computacionalmente é mais eficiente. Então, se a gente tem uma função, a gente entrou com essa função, o TMB internamente vai construir um gráfico para essa função e ele vai calcular as derivadas a partir desse gráfico, seguindo a regra da cadeia. Então, a gente tem esses 6 passos. No primeiro momento, pode parecer, nossa, complicado, 6 passos. Mas vejam como as derivadas são simples. Como é o modo reverso, ele começa no final. A derivada de f em relação a f é 1. A derivada de f em relação a c. A derivada de b em relação a c vai ser 0. Agora, para calcular em relação a c, é a derivada de f em relação a f, vezes a derivada de f em relação a c. A derivada de f em relação a c é 1. Então, como a gente pode ver, ele quebra a tua função em nodos de coisas muito simples. E vai simplificando a tua função, olhando para partes pequenas dela. E
no final das contas, as derivadas que ele tem que fazer são derivadas simples, como a gente consegue ver aqui, ó, e ele consegue armazenar muita coisa. Porque aqui a gente usa a derivada de f em relação a f, nesse segundo ponto. Mas ela já foi calculada aqui, então ele não tem que calcular de novo. Ele armazena aqui. Isso aqui a gente nunca vai precisar fazer, mas é só para entender o que ele está fazendo. Então, quando a gente fala de diferenciação automática, como o Ricardo e o Wagner vão mostrar daqui a pouquinho, você escreve a sua verossimilhança, você escreve a função do seu modelo, e ele internamente vai calcular as derivadas dessa maneira. Por mais que a aproximação de Laplace e a diferenciação automática sejam as características-chave do TMB não é só isso. O TMB é uma combinação de várias bibliotecas super eficientes. Então, por mais que você escreva o seu arquivo em C++, carregue no R, faça tudo no R, por baixo dos panos ele está usando várias outras coisas muito eficientes. Então, diferenciação automática, o TMB usa uma implementação em C++, através do pacote CPP-AD. Toda a parte de álgebra linear, toda a parte de fazer conta, o TMB usa a biblioteca LGIM, em C++, usa a biblioteca ShowMod, em C, porque, principalmente, a gente usa muita matriz, né, muitas matrizes grandes, muitas vezes essas matrizes podem ser esparsas ou não, mas quando não forem, é interessante você dar uma decomposição dela, então tem ShowMod, usa a biblioteca Matrix do R, que usa a LAPACK e a Suite Sparse. No TMB também é muito fácil a gente paralelizar o nosso código para essa classe. Tá? Só para terminar aqui, então, antes da gente ir para a prática, só para descrever, então, o workflow do TMB é basicamente esse. Então, a gente escreve a nossa função objetivo em C++. A gente tem várias macros que facilitam a nossa escrita através do CHPP. A gente escreveu a nossa função objetivo em C++, a gente compila, traz para o R através dessas duas funções. A gente joga ela nessa função aqui, make_defun, vai basicamente construir tudo para você, vai fazer aquele gráfico da diferenciação automática, vai estruturar a aproximação de Laplace, vai estruturar aquela integral. Então, ele vai estruturar tudo para você, ó. Você consegue acessar aqui através da função, através do gradiente, aqui seria o parâmetro de iniciais. Então, você simplesmente escreve a sua função, joga para o TMB, ele estrutura tudo isso para você, e a partir que ele estruturou tudo isso para você otimiza isso no R da maneira que você quiser. Ele não te força a usar nenhuma biblioteca específica, você faz da maneira que você quiser. Por exemplo, você pode usar a função NLMB, vai usar um algoritmo forte para estimar seus parâmetros. Você pode usar uma OPTIM, que vai usar, isso aí você escolhe se você quer usar um algoritmo BFGS, se você quer usar um gradiente conjugado, se você quer usar um simulator annealing, pode até mesmo querer usar um Elder Video. Então é isso. E aí, depois que você otimizou seus parâmetros, você quer quantificar a incerteza. Então, você volta para o TMB e usa essa função aqui, que vai usar a método delta para calcular os intervalos de confiança de suas estimativas. Basicamente, esses 5 pontos aqui. TMB não é só isso, né? Tem outras funcionalidades. Então, com TMB, é muito fácil de você paralelizar o seu código. No CPP, você fala. Então, você pode paralelizar a sua função para trabalhar nas diferentes threads da sua máquina, nas diferentes cores da sua máquina. Dentro do TMB, você consegue configurar já para você também automaticamente simular o seu modelo. Então, não é simplesmente escrever a função para otimizar. Você consegue simular dele ao mesmo tempo. Se o teu problema, você trabalha com matrizes esparsas, o TMB vai enxergar isso aí e vai tirar vantagem dessa esparsidade, que computacionalmente é muito eficiente. Você pode calcular perfis de verossimilhança, para você obter uma outra maneira, para você obter um intervalo de confiança para ele, e várias outras coisas. Então, a ideia aqui foi mostrar para vocês o que o TMB faz, qual que é a ideia do TMB, que tipo de modelo você consegue ajustar, por que o TMB é útil, né? Porque quando você tem dependência, você cai nessa integral, como que o TMB resolve essa integral, as vantagens computacionais do TMB, e agora a gente vai para a parte prática. Agora a gente vai para os exemplos. E só para terminar aqui, existe uma lista online de usuários do TMB, que é o Google Groups.
Então, se você tem dúvida, se você está com um problema no seu modelo, existe uma lista do TMB. O pessoal lá é bem legal, o pessoal responde rápido. Existe tutorial online, um Bookdown, feito pelos desenvolvedores do TMB. Para mais detalhes sobre o TMB, diferenciação automática, aproximação de Laplace, para mais detalhes dos exemplos como essa dissertação aqui, como dissertação de mestrado, eu falo bastante sobre tudo isso. E esses slides, tudo que vai ser mostrado agora na parte prática, está disponível no GitHub nesse repositório aqui, TMB Tutorial. Só para terminar, aqui tem as referências, vocês podem ver depois, do que foi referenciado nessa apresentação. É isso. Agora é a parte prática com o Ricardo e com o Marcos. Beleza. Valeu, Henrique. Vamos lá, Ricardo, como é que tá aí? Estamos escutando aí? Tá baixinho, baixinho, baixinho. Baixinho, e agora? Agora melhorou. Agora, se conseguir aumentar um pouquinho mais, fica melhor ainda. Tá jóia. E agora? Para mim tá bom. Se quiser falar um pouco mais alto, acho que ainda tá melhor. Tá, beleza. Aí. Vamos lá. Então, o Henrique apresentou, primeiramente, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso tutorial. Eu sou o Ricardo, vou apresentar a parte prática para vocês, mostrar como que o TMB funciona na prática. Então, a princípio, a gente preparou 3 exemplos. A gente vai focar em dados limitados no intervalo 0,1. Vamos começar do exemplo bem simples e vamos avançando para exemplos mais... Eu tenho que compartilhar minha tela aqui, né? Ricardo, tem como aumentar o volume do seu microfone? Ou põe o microfone mais próximo, não sei. O pessoal está falando que está muito baixo. Para mim aqui até que não está tão baixo assim, mas talvez é o meu som aqui que está bem alto. Para quem está de fone, tá bom. E agora, como é que tá? Nossa, agora ficou bom. Melhorou Agora sim. Aí ficou Agora sim, beleza. então, Não, beleza. agora, beleza. Vamos lá. Fechou. Compartilhar minha tela aqui. Legal. Já estamos. Isso, beleza. Já estamos vendo a sua tela agora. Tranquilo. Beleza, vamos lá. Ótimo. Bom, então eu vou começar com um exemplo bem simples, né? Eu vou começar rodando os códigos mesmo para a gente ver na prática como que funciona o TMB. Então eu tenho aqui um modelo de regressão beta univariado porque a gente vai lidar com observações independentes. Deixa eu colocar aqui no meu diretório. Vou rodar alguns pacotes, vou rodar o pacote beta-reg, que vai ser importante, o pacote TMB stan e alguns outros aqui também. Então, o conjunto de dados motivador, ele faz parte sobre estresse e ansiedade. Então, fica mais fácil eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Então, eu tenho 2 variáveis apenas, né? A variável resposta, que é o estresse, e a covariável, a ansiedade. A gente faz uma análise descritiva, né, com os dados, apresenta aqui um gráfico descritivo também, a variável dependente, a covariável, dá para ver por esse gráfico aqui que à medida que aumenta, vamos chamar assim, o nível de ansiedade, aumenta o nível de estresse também. Então é isso que a gente quer modelar por meio do modelo de regressão beta. Muito bem. Então está aqui o preditor linear e a princípio eu vou mostrar para vocês essa estimação dos parâmetros via modelo de regressão beta, o tradicional modelo de regressão usado para dados no intervalo 0,1. Então está aqui, rodei, está aqui a estimativa dos parâmetros, o beta-reg ele fornece algumas informações para a gente, ambos significativos, tem o parâmetro de precisão da beta, ele já sai na escala do parâmetro mesmo, o valor da log verossimilhança maximizada, beleza. Então agora vamos para o TMB, seguindo aqueles passos lá que o Henrique falou. Então primeiro a gente escreve um código, né? Aqui eu chamei beta underline univariate.cpp, que seria basicamente esse código aqui.
Então, eu vou explicar brevemente como que a gente escreve, né, um código no TMB. Então, sempre a gente coloca essa informação aqui, ó, include tmb.hppp, ele vai ter essa estrutura aqui, e daqui em diante é a especificação do teu modelo. Então, note que a gente tem aqui um vetor que é da variável dependente, a variável resposta. Aqui eu tenho um data matrix, que é para a minha matriz de delineamento. Eu tenho um vetor de parâmetros, né, que são os coeficientes de regressão, seja lá quantos forem eles. E aqui eu tenho esse parâmetro, que é só um parâmetro, que no caso o log do meu phi, que é o parâmetro de precisão lá da distribuição beta. Eu só vou voltar aqui um pouquinho para explicar sobre a distribuição beta, que pode ter alguém que nunca tenha visto ou não lembre. Então, a distribuição beta ela tem essa forma aqui, ó. Considere variáveis aleatórias independentes, né, identicamente distribuídas com essa função densidade e probabilidade. Então, essa aqui é a densidade beta, foi proposta lá em 2004 por esses autores aqui e vem sendo usado muito até hoje. Então, o y e a média são valores que pertencem ao intervalo unitário. Esse parâmetro aqui, φ, é um parâmetro positivo, ou seja, um parâmetro de precisão. E o que isso quer dizer? A medida, se eu aplicar um limite aqui, ó, na variância aqui, ó, à medida que o φ diminui, eu vou ter aqui simplesmente a relação média e variância da distribuição Bernoulli, ou seja, os dados vão ser aproximadamente perto de 0 e 1. Isso é um caso particular da distribuição beta. Muito bem. Então, aqui eu posso especificar o modelo dessa forma aqui, onde G é uma função de ligação, eu tenho aqui o vetor de covariáveis, as covariáveis conhecidas, e os desconhecidos parâmetros de regressão. Ambos têm essa dimensão aqui, ó, P por 1. Então, se eu passar o logaritmo nessa função aqui, eu vou ter minha função de log verossimilhança, em função dos meus parâmetros, né? Que aqui eu chamei θ o vetor de parâmetros, onde θ tem o vetor de coeficientes de regressão e o meu parâmetro de precisão. Nesse caso aqui, a gente assume que o parâmetro de precisão ele é fixo. A gente não vai modelar ele em função de covariáveis, apesar de que seja possível. Então, está aqui a expressão da minha função de log verossimilhança. Eu tenho lá, desse conjunto de dados, né, duas variáveis. Então, tem aqui, ó, eu vou usar a função de ligação logit, que é a mais tradicional, assim, né, para dados no intervalo 0, 1. Poderia usar qualquer uma outra, probit, cauchy, dentre outras. Tem o termo constante aqui, o beta 0, o beta 1 associado à covariável, para ir variando de 1 até 166 observações, que é o que eu tenho lá no meu conjunto de dados. Então, no R, como que eu faço isso? É tipo um GLM mesmo. Então, a variável dependente é modelada pelo nível de ansiedade. Então, tá aqui o pacote beta-reg e vamos voltar lá para aquela implementação em C++ que eu falei para vocês. Então, eu defini já essas coisas aqui. O φ, eu tô dizendo que ele é o exponencial do log de φ. Aqui está o meu preditor linear, que seria basicamente a função de ligação logit, tá? O x-beta dividido 1 mais o exponencial de x-beta. O C++, né, para quem está acostumado com R, ele tem uma sintaxe um pouco diferente. A gente sempre, quando escreve alguma coisa, termina com ponto e vírgula. E aqui a gente começa a escrever nossa função de log verossimilhança. Então, diferente no R, que começa em 1, aqui a gente sempre começa em 0. Aí eu coloquei um for aqui, ó, eu falei que o i ele é um inteiro, começa em 0, enquanto o i ele é menor do que esse y.size, quer dizer o quê? Quer dizer o tamanho do meu vetor de variável resposta. Ele vai rodar, no caso de 1 até 166. Então, faça i++. No caso da distribuição beta, a gente tem no TMB a d-beta, que é exatamente igual como funciona no R.
além da D-beta, tem a D-gama, tem a D-pós, né, para distribuição Poisson, dentre outras, mas não tem todas as distribuições. Por exemplo, a distribuição simplex, se a gente quisesse usar aqui também para dados no intervalo unitário, a gente não teria disponível. Mais para frente eu vou mostrar como que a gente faria. Então aqui eu coloco meu vetor de observações. A parametrização da D-beta é shape 1, shape 2. Então na parametrização lá daqueles autores eu vou ter mu, phi. E shape 2 seria 1 menos mu, phi. E aqui eu passo log igual a true. Aí como o Henrique falou lá, a gente tem o método delta, né? Porque eu quero que o phi saia na escala do dado. E além disso, eu quero o erro padrão. Aí o que esse template vai me retornar? A verossimilhança. É só isso. Então esse é o exemplo mais simples. Seguindo aqueles passos que o Henrique falou, a gente vai ter aqui, ó. Eu vou rodar com vocês aqui que fica melhor. Então, como eu já compilei, né? Então, ele vai aparecer essa mensagem aqui, 0, mas a primeira vez que você for compilar, ele vai gerar várias mensagens, tudo, e no final das contas, se você for ver aqui na pastinha, ele vai gerar 2 arquivos, depois que você compilar esse teu arquivo aqui, .cpp. Ele vai gerar um arquivo que tem o mesmo nome da tua função, .o. Em geral, é um arquivo grande, né? Ele tem 28 megas aproximadamente, e esse outro aqui tem quase 17 megas. Então, são arquivos grandes. A partir disso, eu carrego esse meu arquivo. E daí eu começo. A matriz de alinhamento, o vetor de variáveis respostas, eu defino isso tudo como esse meu dataset aqui como uma lista. Aí eu preciso de chutes iniciais para colocar lá no otimizador. Então eu vou pegar, eu chamei aqui de betas, eu aproveito lá do beta reg. Eu também preciso passar os parâmetros como uma lista, né? Então note que o beta e o log de phi, ele está escrito aqui no meu CPP, né? Então é isso aqui que eu preciso passar lá para o otimizador, sempre como uma lista. O chute inicial para o log de phi eu coloquei 1 mesmo. Aqui ele vai criar as minhas derivadas. E a partir disso eu uso o meu otimizador. No caso aqui, essa função nlminb. Poderia usar outro otimizador? Poderia usar o Pitin. A gente, assim, na prática, a gente percebeu que a nlminb funciona muito bem, em alguns casos, né? Casos mais complexos. Então, rodando aqui esse código, a gente vai ver o quê? Ó, note que foi muito rápido a estimativa, até porque o modelo é bem simples. A estimativa dos parâmetros, os betas, o log de phi. Aqui seria como o TMB ele minimiza, então é basicamente multiplicar por -1 a nossa função objetivo. E quando tenho esse 0 aqui na convergência, quer dizer que deu tudo certo. Daí o que eu quero com esse SD report, como o Henrique falou lá para a gente? Eu quero a estimativa dos parâmetros, quero os erros padrões e quero calcular o P, quero ver se é significativo. E isso eu deixo nesse objeto aqui, report. Aí faço isso na função summary que eu defino, né, que eu quero só os efeitos fixos, até porque eu não tenho efeito aleatório nesse modelo, e p-valor igual a true. Então tá lá. Exatamente como sai no pacote beta-reg. Agora, usando o método delta, como eu falei lá para vocês, que é feito por essa função aqui, AD-report, você pode fazer AD-report, φ elevado ao quadrado, pode ser, não faz sentido, né? Mas poderia ser qualquer outra função ali. Ele vai retornar para a gente, exatamente como sai no pacote beta-reg, a estimativa do parâmetro, o erro padrão e, consequentemente, o p-valor. Agora eu pergunto para vocês, se eu não tivesse a D-beta aqui, ó, o que eu faria? Né? Como que eu ia escrever minha função de verossimilhança? Basicamente, eu iria usar essa função aqui, função de log verossimilhança, e ia passar aqui no meu código. Por exemplo, a simplex não existe no TMB.
isso eu faria, mas eu vou mostrar aqui para vocês para beta. Então, vamos lá. Então, o código, notem que é exatamente igual àquele meu arquivo CPP. Esse aqui eu chamei beta univariate 2, né? Só para dizer que é diferente. E a única coisa que vai mudar seria basicamente isso aqui, ó. Em vez de escrever dbeta, eu escrevo minha função de log-verossimilhança, que é basicamente o quê? Passar o logaritmo nessa minha função densidade e probabilidade. Beleza. Então, eu vou rodar aqui o arquivo, o código aqui com vocês. Eu já compilei. Vou carregar os parâmetros, criando essa make define vai criar vai computar as derivadas. E agora vamos jogar isso para um otimizador. Mesma coisa. O resultado é o mesmo. Aí tenho lá o SD Report, o Summary, e aqui o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou comparar basicamente os coeficientes de regressão vindo lá do pacote BetaReg e essas minhas duas implementações do TMB, que eu chamei TMB de beta e TMB logleak. Então vamos ver os coeficientes de regressão. São exatamente os mesmos. E aqui nesse outro código eu mostro o valor da log-verossimilhança maximizada. Tudo igual. Aí o Henrique falou para vocês que a gente pode no TMB usar o perfil de verossimilhança, né, para cada parâmetro. Então aqui eu vou fazer para aqueles três ali, o beta 0, beta 1 e o log de φ. Nesse caso aqui, notem que roda rapidamente. Tá aqui, como ele está minimizando, está para baixo, mas se eu multiplicar por -1, eu teria uma outra função aqui diferente. Beleza. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é esse pacote TMB-stan. O que seria basicamente esse TMB-stan? É ligar o TMB com inferência bayesiana. Então, lá os autores eles recomendam, né, usar aqui essa função aqui para detectar o número de cores, esse outright igual a true, e o que eu passo aqui? É aquele objeto que está a minha make adfun. Eu coloco o silence false e coloco a Laplace false. E não faz sentido usar a Laplace nesse caso aqui, aproximação de Laplace. Nesse caso aqui ele demora um pouco mais. O que eu vou ter na saída? Vou ter a estimativa dos meus parâmetros e o intervalo de credibilidade. E depois eu posso plotar o gráfico com essas informações que eu falei para vocês aqui. Está rodando aqui. Isso para um modelo simples. Modelo mais complexo, com efeito aleatório, ou quem sabe um modelo multivariado, ele vai demorar muito mais. Aí eu mostro aqui os gráficos para vocês, das estimativas. Beta 0, beta 1, log de φ. E depois eu tenho esse trace plot aqui. No caso aqui, eu usei 3 cadeias aqui. Poderia usar 4, enfim. Beleza. Então, agora, eu vou passar para o exemplo 2. O exemplo 2 já é algo um pouco mais elaborado. O que seria? Mostrar modelos mistos, né? De regressão também para dados no intervalo unitário, para modelar dados no intervalo 0,1. Então, a mesma coisa. Então, aqui nesse caso, o meu conjunto de dados motivador é sobre o índice de qualidade da água. Esse dado corresponde aos índice de qualidade da água de usinas hidrelétricas da Companhia Paranaense de Energia aqui do estado do Paraná, onde foi observado 12 medidas, né, em 3 locais e durante 4 trimestres. Então, eu tenho 190 observações com apenas 2 dados faltantes. E qual que é o objetivo da minha análise de dados? Eu quero basicamente saber
A relação de Y, né, que a gente chama lá o IQA, Índice de Qualidade da Água, com os locais, né, a gente tem esse upstream, ele é uma covariável que tem categórica, tem 3 níveis, upstream, reservoir e downstream, que é basicamente a montante, o reservatório, a jusante, controlado pelo o efeito dos trimestres e das usinas hidrelétricas. Então, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, como eu tenho 12 medidas repetidas para cada uma das usinas, então está aqui, ó, a usina 1, a minha variável dependente, a minha variável local, montante, reservatório, jusante. Essa observação foi coletada em cada um dos trimestres, então aqui eu vou usar um modelo misto com efeito aleatório de intercepto. Então vamos para os códigos. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo, Ricardo. O pessoal está perguntando ali, mas a gente está respondendo no chat. Você pode ir seguindo aí. Qualquer coisa a gente interrompe. Beleza, vamos lá. Então está aqui o conjunto de dados. Faço aqui uma análise descritiva. Aproveitar e mostrar aqui no HTML, né, que fica já, está tudo aqui os códigos disponíveis para vocês. A gente vê aqui que a variável dependente ela é assimétrica à esquerda. A gente tem aqui cada local por trimestre. A gente vê aqui que, por exemplo, no reservatório, a gente há um indicativo, né, que o IQA, né, a minha variável dependente, ela é maior, né, em relação aos outros trimestres e locais. E aqui essa última figura aqui mostra cada uma das minhas usinas lá, as 16. Então, para isso, eu preciso do modelo de regressão beta, que eu já apresentei para vocês. Ele é parametrizado na média, com essa variância aqui. E a especificação do modelo, para esse caso em particular, considere que a gente foi medido, né, a variável dependente no K-ésimo local, no J-ésimo trimestre e na I-ésima usina hidrelétrica, para ir variando de 1 até 16. Então, aqui eu tenho o modelo Y condicional a meus efeitos aleatórios, segue a distribuição beta, variando o mu, com esses índices aqui que eu falei para vocês, e, novamente, a precisão fixa. Poderia, claro, modelar a precisão ali em função de covariáveis tranquilamente, mas não é o caso aqui. Aqui eu tenho meu preditor linear, novamente vou usar a função de ligação logit, onde eu tenho o intercepto, o beta 1j, que está multiplicando pelo efeito da covariável trimestre, onde esse beta 1j ele vai avaliar do trimestre 1 para os demais trimestres, então vou ter aqui 3 parâmetros, e esse beta 2k ele está multiplicando a covariável local, que seria basicamente o nível de referência a montante, então ele vai avaliar da montante para jusante, e da montante da montante para o reservatório e da montante para jusante, são 2 coeficientes. Então, a princípio, o que a gente tem de pacote para analisar isso aí sem pensar no TMB. Tem esse pacote que foi construído baseado no TMB, o GLMM TMB. Esse pacote que ele permite analisar dados contínuos, assimétricos positivos, dados de contagem, enfim. E no caso aqui, ele só tem disponível a família beta, para dados no intervalo 0,1. Então, eu passo aqui meu preditor linear, mais um dado o ID, que seria esse ID a minhas usinas hidrelétricas. Vamos rodar o código aqui. Então, é basicamente isso aqui, ó. Então, tá lá, todas as covariáveis são significativas, menos o trimestre 4, quando a gente compara com o trimestre 1, não foi significativo. Ele traz algumas informações para a gente aqui, né? A variância do efeito aleatório, o desvio padrão, traz o valor da log verossimilhança maximizado, aquelas medidas de bondade de ajuste, AIC, BIC, enfim.
Aí, se eu quiser, nesse pacote, calcular o valor estimado da precisão, eu uso essa função aqui, sigma. Beleza. 30. Ele não fornece para a gente a estimativa do erro padrão, mas no TMB a gente consegue calcular isso facilmente pelo método delta, como eu mostrei para vocês. Eu acho que travou aqui. Espera só um pouquinho. Então vamos lá. Compilando o código. Como eu já tinha compilado antes, ele me dá essa informação aqui, ele não vai gerar, ele demora um pouquinho para compilar, principalmente quando a gente tem modelos mais complexos, matriz de alinhamento, essa Z é a matriz de, só vai ter uns, né, multiplicando ali os efeitos aleatórios. Antes disso, deixa eu voltar para o código lá que a gente escreveu para vocês verem a diferença do modelo de regressão univariado para o modelo de regressão beta com efeitos aleatórios. Então, nesse caso aqui, ó, o TMB ele também permite passar matrizes esparsas. Então, nesse caso, eu estou usando a matriz esparsas tanto para a matriz de alinhamento, né, das covariáveis, como para a matriz relacionada aos efeitos aleatórios. Daí eu também vou ter, aqui eu vou definir, né, um vetor de parâmetros para os efeitos aleatórios. Vou ter um único parâmetro, sigma, né, que é o desvio padrão relacionado aos efeitos aleatórios. O que tem de diferente aqui, ó, que eu começo minha log verossimilhança em 0 e já começo numa normal, até porque a gente assume que os efeitos aleatórios têm uma distribuição normal com média 0 e uma variância sigma ao quadrado. Só que aqui é igual no R, eu passo o desvio padrão e log igual a true. Preditor linear, feito da mesma forma que o outro exemplo, o que vai ter a mais aqui seria essa Z, que multiplica os efeitos aleatórios. E aqui é exatamente igual. E daí no método delta, eu peço para sair aqui a sigma, né? Na escala que aqui eu estou passando a log de sigma. Aqui eu estou pedindo a sigma e aqui, novamente, como no exemplo anterior, o φ. Então, vamos rodar esse exemplo aqui. Daí, nesse caso, como eu passei uma matriz esparsa, eu tenho que dizer aqui que ele é da classe esparsa, tanto x como z. Aí, ó, conjunto de dados novamente como uma lista, os parâmetros também como uma lista, aqui a minha make adefun, e agora vamos para o otimizador, novamente a NL-MinB. Note que ele estima rapidamente aqui para a gente o modelo, vai ter a estimativa dos parâmetros, vai ter o log de sigma, log de φ, o valor maximizado da minha função de verossimilhança, esse zero indica que convergiu o modelo. Agora eu quero fazer um summary dele, aqui com p-valor, erro padrão, enfim. E aqui, novamente, o método delta para sigma e φ. Então, note que esses valores são exatamente iguais aos valores fornecidos lá pelo aquele pacote GLMMTMB. Aqui eu também comparo os coeficientes de regressão, enfim, pelos dois pacotes. A função de log verossimilhança, exatamente a mesma. Eu posso calcular aqui o perfil, né, de verossimilhança. Então, nesse caso aqui, ó, eu deixei os códigos aqui nesse HTML. E aqui... Então, tá aqui os códigos. A gente fez aqui uma customização só para apresentar os resultados. E tá aqui o resultado do meu perfil de verossimilhança para cada um dos parâmetros. Então, tem lá o beta 0, tem esses 3 coeficientes aqui associados à covariável trimestre, esses dois a covariável
local, log de sigma e log de φ. Mas agora, se eu quisesse usar, por exemplo, um modelo de regressão misto baseado na distribuição Unity-Gamma. Então, a distribuição Unity-Gamma, para quem não conhece, parametrizada na média, ela tem essa expressão aqui. A esperança dela é a média e a variância é essa expressão aqui. Então, vamos para o código escrito no meu template em C++. Basicamente, o que vai mudar nesse código aqui? Aqui é tudo exatamente igual no código da beta. O que vai mudar seria trocar a d beta pelo logaritmo da minha densidade de probabilidade que eu acabei de mostrar para vocês aqui em cima. É basicamente passar o log nessa função aqui e escrever ali no TMB. Beleza? Aí vamos rodar esse código aqui. Eu vou pular isso aqui, porque demora um pouquinho. Então, eu salvei isso num arquivo chamado unity-gamma mix.cpp. Vamos compilar, carregar aqui os dados, né? Como lista, os parâmetros também como lista. A minha make é a defam. E vamos otimizar essa make a defam aqui no NLMB. Feito isso, ó, notem que, comparando com a beta, eu tive um ganho na função de verossimilhança maximizada. Ó. Ganhei aqui, ó, se não me engano, 2 pontinhos a mais. Então, quer dizer o quê? Que a distribuição Unity-Gamma modelou melhor esse meu conjunto de dados sobre o índice de qualidade da água. Aí aqui é tudo igual. O SD Reporter, o Summary, o método Delta. E aqui eu vou mostrar para vocês como funciona isso usando o TMB Stan para o modelo misto beta. O que eu preciso passar aqui? É aquele objeto da make.defam. Só isso. Então agora, para o modelo de efeitos aleatórios com o efeito do intercept. Nesse caso vai demorar um pouquinho mais. Então, fica aí para vocês verem como o TMB ele é flexível. Você pode ajustar ele, escrever a função de verossimilhança, agitar em modelos de regressão para modelos mistos. Mas a gente viu muita aplicação desses modelos em artigos assim, que tratam dados espaço-temporais. A gente acabou não trabalhando com isso, mas é possível fazer isso também no TMB. Na verdade é que demora um pouco aqui, porque o meu computador aqui tá meio velhinho. Precisa atualizar esse computador. Mas um computador usual é para ir mais rápido. Enquanto isso, Ricardo, mostra um arquivo .cpp Também. que o pessoal tá perguntando como é que fica o arquivo .cpp. Tá, joia. Vamos lá. Não sei se acho que você consegue só abrir ele, não precisa. Pode ir lá no HTML. É que o no mesmo. HTML, não, acho que o pessoal queria ver o CPP mesmo, só para ver que ele é um arquivo. Mostra esse beta univariate 2.cpp aí. Beleza, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui num estilo um bloco de notas aqui. O arquivo é feito dessa forma aqui. Tá bem lento esse computador aqui. Meu Deus. Abre dentro do RStudio para o pessoal ver que você consegue fazer isso no RStudio. Bacana. Vamos lá.
Travou, Ricardo? Não, não. Tá, Travou. Tá lento o negócio. tá lento. O Computador não, tem não que vai abrir. Não, aposentar, né? paciência. Depois a gente mostra no finalzinho se der tempo. É que agora travou tudo, né? Eu pedi para você abrir e travou tudo. Travou tudo. Acontece. Acontece. Aí, acho que é legal. Tá aí o Abriu. CPP. Bom, Lá. o CPP é isso aqui, ó. Ó, é exatamente o que eu coloquei nesse código aqui que está no HTML. Agora tá tudo lento aqui. Beleza. Vamos lá. Então é isso aí, ó. Você pode escrever ele tanto num bloco de notas, como no RStudio mesmo, ou alguma outra ideia que você use Query. Salvou, compilou, mostrando fazendo aqueles passos que eu mostrei para vocês, não tem erro. Então é isso aí, ó. Nesse caso univariado, ele é bem curtinho, ó. Vocês vão ver no último exemplo, que a gente vai ter um exemplo multivariado, que já é um arquivo mais extenso, já tem outras particularidades que eu já vou falar para vocês. Então é isso, né? É o mesmo arquivo que está aqui. Beleza? Mais alguma dúvida? Podemos passar para o exemplo 3? Pode sim. Então vamos lá. O exemplo 3 já é um caso mais complicado, né? Então a gente tem aqui um modelo de regressão, um GLMM, né? Multivariado, para dados contínuos limitados. Novamente eu vou usar a distribuição beta e o meu conjunto de dados motivador é sobre o percentual de gordura corporal. Então, esse conjunto de dados aqui, ó, vou contar uma breve história para vocês. Ele foi coletado no Departamento de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas, aqui da Universidade Federal do Paraná. Ele tem 4 covariáveis, 2 contínuas, 2 categóricas, e tem 5 variáveis respostas. Então, aqui eu já tenho um resumo, né, dos dados aqui, né? Então, tem a idade dos indivíduos, o IMC, o sexo, e tem esse PAC, que é uma variável categórica com 3 níveis. Esse PAC, o que é isso aí? É um questionário que foi aplicado para os indivíduos para avaliar o nível de atividade física e consequentemente, vai sair lá três categorias. Se o indivíduo é sedentário, se o indivíduo é insuficientemente ativo ou se o indivíduo é ativo. Aí as variáveis expostas correspondem ao percentual de gordura na região do braço, na região das pernas, no tronco, tem essas duas outras regiões não tão conhecidas, né? Androide e ginecoide. E para isso a gente precisa de um modelo multivariado, né? Então, na literatura, o que a gente tem de modelo multivariado? Quais são as opções? É complicado você escrever uma distribuição beta multivariada. Ou o pessoal usa o modelo semiparamétrico, né, que seria um modelo baseado em suposições de momentos, por exemplo, ou cópulas, ou usa esse modelo aqui que a gente propôs aqui. Então, eu tenho aqui, vamos fazer uma análise descritiva, né, eu acho que é melhor mostrar aqui no HTML, né, porque eu tenho 5 respostas, 4 covariáveis, vou gerar 20 gráficos. Então, só para a gente ter uma ideia como varia as coisas de acordo com as variáveis dependentes. Está aqui o código, aqui a figura. Então, aqui, ó, cada coluna aqui seria cada variável resposta, percentual de gordura nos braços, nas pernas, tronco, androide, ginecoide. E aqui seriam as covariáveis. Então, aqui no caso, a idade, a gente vê que ao avançar da idade, né, a gente tem uma variação, né, indivíduos com desde 20 e poucos anos até quase 90 anos. Então, ao avançar da idade, há um indicativo que o percentual de gordura em todas as regiões vai aumentando, o IMC a mesma coisa. Para essa variável categórica que é o gênero, né, a gente observa que também há um indicativo que o percentual de gordura em todas as regiões do corpo é menor para os homens quando comparado com as mulheres. Aqui, esse nível de atividade física, como esperado, também indica, né, que à medida que o indivíduo é mais ativo, o percentual de gordura nas regiões do corpo também é menor. Bem, beleza.
Então, vamos lá de novo para o nosso modelo. Como que é feita a especificação desse modelo? Novamente, a distribuição beta, como eu já apresentei para vocês, e a especificação do modelo é feita dessa forma aqui, ó. Considere Y uma matriz de variáveis respostas. Essa matriz ela vai ter dimensão N por R, onde N são os indivíduos, né, indivíduos independentes, e cada coluna dessa matriz seriam meus vetores. Então, seriam vetores de dimensão N por 1. E, claro, eu vou ter que cada observação ali pertence a um intervalo 0, 1, e cada observação dessas são realizações dessa variável aleatória y, que no caso a gente assumiu a distribuição beta. Então, é semelhante no modelo, aquele que eu mostrei no exemplo 2, né? Y condicional aos efeitos aleatórios, vai ter distribuição beta, variando por indivíduo e por variável resposta. Aqui é a mesma coisa para o parâmetro de precisão. Nós vamos ter um parâmetro de precisão para cada variável resposta. Então, como eu tenho 5 respostas, eu vou ter 5 parâmetros de precisão. O preditor linear é feito de forma usual, onde eu tenho uma função de ligação aqui. Poderia usar a logit para a primeira resposta, a probit para outra, mas aqui no caso a gente assumiu a logit para todas. Então são 5 preditores linear. E a gente está interessado nesse modelo, além de modelar o efeito das covariáveis, ter a correlação entre as variáveis respostas, né? Então, como que é feito, como que é calculado, como que é obtido a correlação entre as variáveis respostas? Então, nesse caso, note que eu tenho efeito aleatório, e esse efeito aleatório é um vetorzão, e ele segue distribuição normal multivariada com dimensão R, no caso aqui vai ter 5, média zero, né, um vetor de média zeros, e essa matriz aqui de covariâncias, né, variâncias e covariâncias, onde a diagonal principal são as variâncias e o que está fora dela são as covariâncias escritas dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho os desvios padrões, né, por exemplo, vamos pensar assim, da resposta 1 com a 2 e o coeficiente de correlação. Aí, como a gente fez isso no TMB, ele tem um esqueminha diferente para a gente fazer isso lá. Então, essa matriz sigma, ela é decomposta dessa forma aqui, ó. Ela tem uma matriz diagonal, onde a diagonal principal tem os desvios padrões, é tipo uma matriz sanduíche, né? Tem aqui. E tem essa matriz aqui, ó, sigma rho. O que que é essa matriz sigma rho? É basicamente essa expressão aqui, onde eu tenho essa D, que é a raiz quadrada inversa da matriz, vezes a L transposto, e novamente a matriz D, raiz quadrada inversa. Então, para vocês entenderem aqui, por que que é feito dessa forma? Então, nesse caso, essa matriz L é uma matriz triangular inferior, onde a diagonal principal é composta por uns, e aqui eu tenho os tetas, que são os coeficientes de correlação, mas eles são irrestritos, ou seja, eles pertencem ao intervalo aos reais. Então, isso facilita as contas para a gente. Daí tem aqui mais alguns detalhes aqui que eu não vou especificar, mas fica aí para vocês. Então, a estimação dos parâmetros é feita dessa forma aqui. Eu vou precisar integrar, né, essa função. É basicamente isso aqui, onde aqui essa f vai ser cada uma dessa f aqui vai ser uma beta. Podia ser beta, uma outra unit gama, enfim, outra simplex, isso não tem problema não. Isso é até uma característica desse modelo. A gente não precisa especificar distribuições iguais no modelo. E essa distribuição aqui é a distribuição normal multivariada. Então, supondo independência entre os indivíduos, o que que eu faço? Eu faço o produto de I variando de 1 até N, no caso tenho 298 observações, ou seja, vou ter que resolver essa integral 298 vezes, e essa integral ela vai ter dimensão 5,
porque são 5 variáveis respostas e ainda está multiplicando aqui pela minha normal multivariada. E eu integro isso em relação aos efeitos aleatórios, que eu quero sumir com ele. Então, isso aqui é um trabalho que a gente fez recentemente, né? Eu, o Wagner, né, foi o orientador do trabalho, o Henrique ajudou, teve um colega também nosso que ajudou, o Guilherme Parreira. Então, eu deixei aqui a referência, depois lá no final eu mostro para vocês, comento algumas coisas. Então, no TMB, como que nós vamos escrever esse código? Então, o pessoal está pedindo para abrir o código, então vamos lá. Fica até melhor mesmo. Então, tá aqui, ó. Então, aquela matriz de variáveis respostas, a gente decompôs em vetores, né? Então, esse data vector é para a variável resposta 1 e assim por diante até a quinta variável resposta. Matriz de alinhamento, feita de forma usual, como nos exemplos anteriores. Vou ter aqui, ó, 5 vetores de coeficientes de regressão, né? Um associado a cada variável resposta. E eu vou ter um parameter matrix, que é dos efeitos aleatórios. Também vou ter um vetor de parâmetros para os ρ, que são os coeficientes de correlação. Um também para o sigma e outro para o φ. Então, nesse caso aqui, como a gente tem 5 variáveis respostas, note que na especificação do modelo aqui, ó, eu vou ter 10 parâmetros de correlação, né? E aqui, como é 5 por 5, vou ter 5 sigmas, né? 5 variâncias. Então, aqui eu crio, aqui eu digo aqui que isso aqui é um vetor, eu coloco o rho temp, tem tamanho 10, aí eu coloco que o rho temp é igual a rho, sigma tem tamanho 5, aí eu coloco aqui, ó, cada preditor linear, ele vai ter o tamanho do meu vetor de variáveis respostas, é assim que é feito no C++. Aqui eu tenho o parâmetro de precisão, né? São 5 também, né? São 5 respostas. Daí na beta, né? Que é o caso aqui, a gente tem o shape parameter, né? O primeiro e o segundo, eu chamei de shape A e shape B. É a mesma ideia para o primeiro, a mesma ideia para o segundo. Vou ter 5 preditor lineares, né? O xbeta mais essa u.call, onde a gente sempre começa no C++ de 0, indo até 4, né? A gente nunca começa com 1 no C, diferente do R, como já havia falado. Função de ligação logit, mas como eu falei, poderia ser logit aqui, probit aqui, cauchit aqui, fica a critério de cada um. Aqui a gente assumiu tudo igual. Aí eu tenho meus shape parameters, né? Então isso aqui é só preparando ainda o modelo. Daí aqui que eu começo, ó. Nesse código aqui que eu começo a escrever minha função de verossimilhança. Então, eu tenho a primeira aqui, exatamente como está no modelo univariado, né? Passo o meu vetor de variáveis respostas, o shape parameter, o A e o B, 1 ou 2, que seja, log igual a true, e faço isso 5 vezes, porque eu tenho 5 variáveis respostas, beleza? Aí agora, como que eu passo aquela normal multivariada? No TMB, se vocês forem ler a documentação, ele tem essa vec-scale e eu tenho essa matriz não estruturada, né, de correlação. E usando a vec-scale eu consigo colocar os sigmas. Então, basicamente, isso aqui, ó, tá fazendo toda essa conta aqui, ó, tá certo? Seguindo em frente, aí o que eu quero? Como eu estou interessado, além dos coeficientes de regressão, na matriz de correlação, eu chamo aqui a cor, é uma matriz 5 por 5. Eu passo lá essa função lá do TMB e eu peço para dar um reporte, diferente do AD report. Aqui o report ele vai transformar já para mim na matriz de correlação mesmo.
aquela matriz de covariância. E aqui eu retorno a minha verossimilhança. Então, eu tenho π5 da beta e essa da normal multivariada. Beleza. Então, vamos rodar esse código aqui para ver como que ele funciona. Exemplo 3. Cadê? Tá aqui tudo tranquilo? Então vamos lá. Conjunto de dados. Acho que você rodou o 2, não, você está rodando o 2, não o 3. Né? Agora vai. Isso. Aí, agora vai. Tá aqui meu dataset, eu defino como fator, né, o que é categórico, resumo dos dados, que eu já havia falado. Aqui tá os 20 gráficos, vamos pular, já mostrei para vocês. Tá aqui tudo o código disponível depois. Como chute inicial, o que que eu posso fazer? Ajustar o modelo de regressão beta via beta-reg para cada resposta. Então, vamos usar isso como chute inicial, tanto para os parâmetros de regressão, como para os parâmetros de precisão. Aí está lá, o beta-reg, ele fornece o coeficiente de precisão dessa forma aqui. Então, a gente passa o logaritmo dele, né? Que é muito mais fácil para a gente estimar. Compilo o modelo, carrego, mesma coisa para os conjuntos de dados, para os chutes iniciais, né? Está nesse objeto parameters. Eu passo aqui os efeitos aleatórios dessa forma, aqui com uma matriz cheia de 0, 5 colunas para 298 observações. Por coeficiente de correlação, eu coloco um chute inicial 0, né? Então, vou ter 10 coeficientes. E para o sigma, como são 5, eu coloco esses valores aqui. A gente definiu 0.11, assim é razoável. Minha make é defã, e agora vocês vão ver que, como o modelo é complexo, ele vai demorar um pouco mais para estimar. Aí, claro, se eu não quiser colocar, ficar vendo essa saída aqui, ó, eu simplesmente venho no código aqui, ó, coloco igual a true. Ele não vai mostrar tudo essas interações aí do otimizador. Aí aqui eu vou ter parâmetro pra caramba, coeficiente de regressão, vai ter lá as precisão, vai ter o sigma, vai ter os coeficientes de correlação. E a ideia é sempre essa. Fez aqui, otimizou, calculou aqui ó, os erros padrões para ter lá o p-valor. Quanto mais complexo o modelo, mais vai demorar. Mas mesmo assim o TMB ele é eficiente. Usa integração de Laplace, diferenciação automática, que a gente vê assim a diferenciação automática como o pulo do gato do TMB, né? É o que facilita bastante. Beleza. Feito lá, tá aqui a estimativa dos parâmetros, tá aqui convergiu o algoritmo, o valor da minha verossimilhança maximizado. Aí aqui, ó, ele também vai demorar um pouquinho aqui, nesse caso, que o modelo é mais complexo. Aí eu posso fazer daí um summary disso aí.
Mas mesmo quando demorou o quê? Nem um minuto, né? É, Se você for fazer via inferência bayesiana, esse modelo que é possível também, vai demorar muito mais mesmo. Agora aqui, ó, eu estou colocando aqui essas funções aqui, ó, para sair a matriz de correlação, que é um dos nossos interesses também. Então tá lá, matriz de correlação. Só que eu, pessoalmente, eu gosto de ver isso aí de maneira gráfica. Então, vou fazer aqui um gráfico aqui para vocês, mas eu vou mostrar ele no HTML. É esse gráfico aqui. Então, por exemplo, a correlação do percentual de gordura nos braços e na perna foi estimada em 0,79. Por exemplo, nas pernas, nessa região androide, 0,59. Região do tronco e androide, 0,99. Bom, é isso, pessoal. Tá aqui algumas referências, né? Todos os HTML têm algumas referências, o do pacote TMB, o do pacote da regressão beta. A gente usou esse conjunto de dados no modelo diferente, né? Que seria esse aqui. A gente usou o modelo também multivariado, só que ele tem algumas diferenças, né? Ele não assume uma distribuição de probabilidade, é um modelo semi-paramétrico, baseado em suposições de momentos, e é da classe MaxGLN. Tem vantagens e desvantagens entre os dois. E aqui está o paper que a gente escreveu esse exemplo que eu mostrei para vocês, onde lá a gente usa também a distribuição Unit Gamma. E lá vocês vão ver, vai ter estudo de simulação, a gente simula, por exemplo, da beta, estima pela Unit Gamma e vice-versa, além de fazer outras avaliações. E também constrói distribuições mistas. Para algumas respostas a gente assume beta e para outras Unit Gamma. Então, se alguém que tiver interesse, o artigo foi aceito, ainda não está online, a gente pode mandar para vocês. Então é isso, pessoal. Fico aberto aí para sugestões, críticas. legal. Acho que só para terminar, queria dar só dois recadinhos. Vou compartilhar aqui, Ricardo. Uhum. Desktop 1. Acho que é esse aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Vocês estão vendo o projetinho? Não, tá vendo o monitor vazio. Monitor vazio. Maravilha. Então agora tem aqui. Só o background. Isso. Bom, então, pessoal, só para a gente finalizar aí esse nosso tutorial, né? Então, eu deixo aqui um exercício para quem tiver interesse, tá? Essa é a classe de modelos que o TMB implementa, né? São os modelos hierárquicos. Aqui eu tenho um modelinho hierárquico para dar de contagem, né? Onde a distribuição da variável resposta, dado o efeito aleatório, é Poisson, com um parâmetro lambda, né? E esse parâmetro lambda, a gente vai compor ele como um coeficiente de regressão, um intercepto simples e um efeito aleatório BI, tá? E o modelo é feito dessa forma que está aqui, então tem essa integral aqui para ser resolvida, não tem solução analítica, e aí, obviamente, se encaixa perfeitamente no caso do TMB. Então, fica aí como uma sugestão de um pequeno exercício para vocês tentarem. Aí, quem conseguir, publica em algum lugar, aí, alguma rede social, algum blog, alguma coisa, e marca a gente lá, que a gente vai lá e dá uma olhada como vocês fizeram, tá? E para você que não ficou um pouco perdido aí com todos esses nomes e todas essas técnicas aí que está sendo utilizada, a gente também disponibiliza aí um material de estatística inferencial com apoio computacional, que tem tudo isso, todos os detalhes aí, todas as descrições, a descrição estatística, toda a matemática envolvida, de tudo isso que tanto o Henrique quanto o Ricardo falaram, tá? Então também tá livre aí para vocês. Eu colei o link aí no link no chat do Zoom, beleza? Então acho que é isso. Fechamos. São 12h32, estamos um pouquinho atrasados, mas acho que é isso. Beleza? Então, aguardamos vocês aí para a palestra da Heather Turner, às 14 horas, direto pelo canal do LEG, beleza?
Lembrando que canal do Leg é youtube.com/legufpr, tudo em caixa alta, sem ponto, sem nada. Leg UFPR, LG UFPR. Então, fechou, pessoal. Bom almoço aí para todos e até às 2 horas.